Hoje nós estamos em mais uma aula, em mais uma ministração do nosso curso online sobre TSD. Na nossa primeira aula a gente fez uma ministração sobre redescobrindo Mateus 6,6 e hoje o que nós vamos trabalhar é exatamente sobre esse texto. O que é o secreto de Deus? Por que Mateus, ao registrar essas considerações, vamos dizer assim, essas dicas que Jesus dá sobre a oração, o que Mateus queria dizer com aquilo, qual a profundidade? E o texto que nós lemos hoje é Mateus capítulo 6, verso 6. E diz assim: quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. E o seu Pai que vê em secreto te recompensará. Um simples versículo, mas de muita profundidade. É um versículo que ele tem algo muito profundo para ensinar a cada um de nós. E eu creio que você já pode ter visto, já pode ter lido. E Deus também já pode ter falado muitas coisas com você. Mas hoje eu quero compartilhar aquilo que ele falou comigo e o que eu pude aprender sobre esse secreto de Deus. Nos meus momentos de oração devocional, eu sempre fazia uma espécie de oração onde eu chegava e falava assim: Deus, qual é o segredo? Me revela o segredo para que eu possa estar no caminho certo, me revela o segredo para que o meu ministério dê certo, me revela o segredo para que eu possa estar fazendo a tua vontade. E por anos eu fazia essa mesma oração, por anos no meu momento de devocional eu falava assim com Deus, até que um certo dia chega em minhas mãos um livro intitulado O Segredo é o Secreto. Um projeto que a Secretaria de Educação da Igreja Quadrangular lançou para todos os diretores, e nós deveríamos ler esse livro e assim compartilhar uma experiência com esse livro, fazer uma síntese, uma sinopse dele. E foi algo maravilhoso, algo que Deus trabalhou muito no meu coração. É o livro da pastora Rabi Tatiane, da Igreja do Evangelho Quadrangular, e ela escreveu sobre um diário de oração. Quando ela escreve um livro, ela vai falando sobre uma nova experiência em Mateus 6,6. E foi ali que eu vi: o segredo é o secreto. Quando Mateus está registrando essas palavras do nosso Senhor Jesus, e ele fala que quando nós formos orar, nós temos que ir para o nosso quarto, fechar a nossa porta, e ali orar ao nosso Pai que vê em secreto, porque Ele vai nos recompensar. Mateus está registrando ali o que Jesus ensinou sobre o preparatório para uma oração que toca o coração de Deus. O que é esse preparatório? A primeira coisa que nós temos que entender é que nós precisamos estar indo para o secreto de Deus. E o que é ir para o secreto de Deus? Quando Jesus relata ali, ele fala sobre o quarto. E eu te pergunto, o que é um quarto para você? O que o quarto representa para você? Se nós formos olhar a opinião de muitas pessoas, o comentário de muitas pessoas, o quarto pode ter vários significados. Talvez seja um local onde a pessoa vai descansar, talvez seja um local onde a pessoa simplesmente chega e dorme e ele descansa. Mas para muitos, o quarto é um local de intimidade. Às vezes, se uma pessoa chega na sua casa para te visitar, você vai e pode levá-la até a sala, você leva ela às vezes até a cozinha, mas no quarto, somente amigos íntimos. Pessoas que são da sua extrema confiança chegam até o seu quarto. Sabe por quê? Porque o quarto não é o local para qualquer pessoa. Quando Jesus fala sobre entrar no quarto e fechar a porta, Ele está falando sobre nós irmos para o nosso local de intimidade. E ali no local de intimidade, nós convidarmos a Deus para entrar, porque Ele é alguém especial para nós. Logicamente, nós não estamos falando aqui de um espaço físico, exatamente o quarto. Mas o que é de mais íntimo que você tem? Talvez o seu quarto, no contexto que nós estamos falando, seja o seu escritório. Talvez seja um parque onde você costuma ir, você gosta ali de meditar, de ler a palavra de Deus, de conversar com Ele. Talvez o seu quarto seja ali no seu carro, onde você fecha ali a porta e você fica a sós com Deus.
Mas o quarto, ele representa aqui o local onde nós podemos nos abrir para Deus. Talvez de contrapartida, o que a gente vê muito hoje em dia, esse quarto que Jesus fala é um local de resgate. Sabe por quê? Hoje fala-se muito sobre depressão, fala-se muito sobre doenças emocionais. E uma pessoa, quando ela quer se isolar do mundo, normalmente ela vai para o quarto. Às vezes você vê os adolescentes que vão para o computador, ficam na rede social, fechado, enclausurado no seu quarto. Ali com o celular, com o fone de ouvido, e fecha o quarto e entra ali e se esconde em um mundo paralelo, em um mundo apenas seu, onde ninguém pode entrar. Na verdade, quando a gente olha esse perfil da sociedade de hoje, nós vemos uma sociedade doente. Uma sociedade que quer se isolar por causa de traumas, por causa de mágoas, por causa de ressentimentos. Mas quando Jesus declarou em Mateus 6,6, ele não estava falando de um quarto de dor, mas estava falando do quarto, da resposta para as nossas vidas. Talvez nós podemos imaginar que no mundo espiritual, ao entrarmos para o quarto, se abra um portal para os céus, onde o nosso Deus desce e vem falar conosco. Algo extraordinário é porque falar de quarto é falar de local de intimidade. É onde você realmente se abre como você é, porque ali você não finge, ali você é quem você realmente deve ser. E é isso que Deus quer, que nós nos abramos para Ele, sendo quem Ele realmente quer que nós sejamos. Mas falar de quarto, falar de secreto, falar de Mateus 6,6, nós precisamos falar dos princípios para alcançar o secreto de Deus. E a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a importância de nós termos a nossa intimidade com Ele. Porque quando nós falamos de intimidade com Deus, nós não estamos falando de estarmos vivendo um teatro. Como outrora, na semana passada, nós falamos sobre uma oração de hipocrisia, de algo que não é verdadeiro, de algo que não é real. Ao relacionarmos com Deus, nós temos que ser verdadeiramente quem Ele conhece que nós somos. Quando você vê o texto de Gênesis, a Bíblia fala que Deus ia todo dia e compartilhava com Adão. Mas quando o pecado entrou na vida de Adão, Adão se esconde. E por que Adão se escondeu? Porque Adão não queria ser verdadeiramente diante de Deus quem ele era. Ele reconheceu que tinha algo nele que ele não podia mostrar para Deus e que ele tinha que se esconder. Mas Deus procura Adão. Sabe qual a profundidade disso? Não importa o que você passa, não importa a sua condição como pessoa, o que Deus mais quer é te encontrar. O que Deus mais quer é poder encontrar você, é poder me encontrar, é poder nos encontrar e assim mudar a nossa história. Quando Mateus ali declara que nós devemos ir para o quarto e fechar a porta, eu quero te dizer que fechar a porta tem um profundo significado. Você já reparou que grandes decisões, elas são tomadas em ambiente de porta fechada? Numa empresa, quando ali tem uma reunião dos seus diretores, eles não abrem as portas para qualquer pessoa ouvir o que eles vão discutir. Eles vão para uma sala de reunião, a porta é fechada e ali só as pessoas da mais alta confiança vão estar juntas para poder decidir o futuro daquelas empresas. Já reparou que quando alguém quer contar algo de segredo, vai para um ambiente onde as pessoas não possam ouvir? Porque momentos de conselho, momentos de decisão, requer porta fechada. Essa porta fechada quer dizer que você está se desvencilhando de tudo aquilo que possa atrapalhar o que você vai fazer. Quando nós falamos do nosso TSD, nós falamos de buscar a Deus e de estarmos tendo esse tempo a sós com Deus, mas nesse tempo a sós com Ele, nós precisamos nos desligar de tudo que possa nos atrapalhar. Então, quando nós falamos do nosso quarto, e eu volto a falar que não é um espaço físico em si, eu falo de nós irmos para um local onde nada nos atrapalhe de nós estarmos tendo o nosso tempo a sós com Deus. E no texto de Mateus fala que o nosso Pai que está no secreto. E quando eu pensava sobre esse nosso Pai que está no secreto, eu ficava perguntando, Deus, mas o que isso quer dizer? O que quer dizer ir ao secreto? E quando a gente pega a palavra ir, é um verbo,
E ele quer dizer que é uma atitude nossa. Não fala que Deus veio do secreto. Fala que Deus está no secreto. E se Ele está, quem está indo em direção a Ele somos nós. Nós precisamos ir ao encontro do secreto de Deus. E o mais interessante é que o secreto de Deus não é um local físico, geográfico. Eu vou para aquele determinado local, eu vou para aquele outro local. Não que Deus não venha agir em determinados locais, e Ele age sim, mas não por causa do local específico, mas por causa da nossa busca sincera em encontrar esse Deus. Porque a palavra de Deus declara que nós buscaremos ao Senhor e nós o encontraremos quando buscarmos de todo o coração. Então talvez o que o ser humano mais busca e tenta mais encontrar, indo de um lugar para o outro, ele vai reconhecer um determinado momento que está dentro dele próprio. É isso mesmo, é dentro de nós que nós vamos encontrar o nosso Deus. Sabe como que nós vamos encontrá-lo? Quando nós o buscarmos de todo o coração. Porque ir para o secreto de Deus é nós esquecermos de tudo que nos atrapalha, é nós escolhermos não viver aquilo que nos distancia de Deus, mas estarmos indo para esse local secreto. Ir para o secreto de Deus. Nós precisamos entender que o secreto de Deus está mais perto do que nós possamos imaginar. E tudo depende da nossa atitude de ir em direção a Ele. Quando nós falamos sobre o secreto de Deus, nós vamos ver que Mateus fala que o nosso Pai que está no secreto, Ele vai nos ver. E quando Mateus escreveu sobre isso, quando Jesus falava sobre isso, não existia a tecnologia que nós vemos hoje de uma pessoa estar tão distante da outra e ver. Por exemplo, nós estamos nessa aula e talvez você está em outra cidade, mas nós estamos sim vendo, porque tem uma tecnologia que transmite essas imagens, esse som, esse vídeo. Mas naquele momento, naquele contexto ali, para ver deveria estar próximo. Olha a realidade que está sendo escrita ali no texto de Mateus. Se Deus vai me ver é porque eu vou estar próximo dele. Então quando eu vou para o secreto, eu consigo ser visto por Deus. Eu não quero que você confunda aqui, porque Deus ele é onisciente, Deus conhece todas as coisas, Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas, e Deus é onipresente, está em todos os locais. São atributos pessoais de Deus. Mas eu quero que você entenda que Deus vai nos ver não porque os olhos deles não conseguiriam nos enxergar, mas Ele vai nos ver porque Ele vai estar próximo de nós, porque nós vamos ao encontro de Deus. Quando Adão escondeu no jardim, Deus conseguia ver Adão, isso é claro, isso é nítido, porque quando a gente estuda sobre Deus, a gente conhece isso, esse atributo de onipresença de Deus. Mas quando Deus fala, Adão, onde estás? É porque Ele queria que Adão fosse ao encontro dele. Adão saísse daquele momento de esconder-se de Deus e fosse ao encontro de Deus. Quando Deus chama Adão, mesmo após ter pecado, Deus está chamando Adão para poder ir ao secreto. Onde Ele fala, Adão, venha. Não importa a condição que você está, Adão, não importa o que você fez de errado, o que eu quero é que você venha para perto de mim. Porque quando você vier para perto de mim, eu vou poder cuidar de você. Então o nosso fato de ir ao encontro de Deus é nós estarmos falando, Deus, o que eu mais preciso é do Senhor. Não é o homem que vai resolver a minha situação, não é o dinheiro que vai resolver a minha situação, não é o médico, não é um determinado local em si, mas é o quanto eu vou buscar ao Senhor de todo o coração. E é isso que nós precisamos, buscar a Deus de todo o coração. E Deus começa a trabalhar quando nós buscamos a nossa intimidade, quando nós buscamos o nosso tempo a sós com Ele. E a gente começa a aprender sobre o que um tempo a sós com Ele pode fazer em nossas vidas. Um outro princípio que nós vamos trabalhar aqui é que quando eu vou para o meu local de intimidade, quando eu vou para o secreto com Deus, quando eu encontro com Deus, ali eu vou receber o segredo de Deus para a minha vida. O que é o segredo de Deus para as nossas vidas? Quando a gente estuda sobre a vida de vários personagens bíblicos, nós vamos ver que Deus tinha determinados códigos, determinados segredos para revelar a pessoas específicas. Por exemplo,
Quando Deus revela para Faraó, naquele sonho perturbador que ele teve, sobre algo que ele não entendia, onde aquelas espigas de milho, onde aquelas vacas, e ele não entendia aquele sonho complexo. E ele busca então que alguém pudesse revelar, e os mágicos, os sábios do Egito não conseguiram resolver. Mas aí então Deus manda chamar José. Como assim? Deus fez com que o copeiro se lembrasse de José, e assim Faraó chama José. E quando o Faraó chama José, ele fala: eu fiquei sabendo que você tem o poder, olha essa expressão, poder de adivinhar sonhos. E eu preciso que você adivinhe o meu sonho que ninguém conseguiu adivinhar. Naquele momento, José vira e fala bem assim: o Deus dos céus trará resposta ao sonho que você teve. Olha só o que José está falando. José está falando que Deus iria revelar para ele, José, o que Faraó precisava. O segredo que Faraó precisava teve que passar pela vida de José, porque Faraó não tinha um relacionamento com Deus. Quando nós temos um relacionamento com Deus, Deus mostra para nós aquilo que Ele quer sobre as nossas vidas, sobre a vida de outras pessoas, não para nós nos enchermos e nos vangloriar, porque José poderia falar: realmente, Faraó, eu tenho um grande poder. Mas não, ele falou: o Deus dos céus dará resposta ao que você precisa. Falar de segredo é falar de resposta daquilo que precisamos. Quantas vezes nós estamos angustiados, quantas vezes nós estamos passando por situações e nós não achamos uma resposta, nós não achamos o segredo da chave que abre aquela porta. Mas quando nós dobrarmos os nossos joelhos, quando nós de coração sincero, ali no nosso quarto espiritual, ali nós fecharmos a nossa porta e ali nós abrirmos a nossa vida ao Senhor, nós vamos até o secreto de Deus e ali Deus vai nos revelar o segredo dele. O escritor de Mateus declara que o teu Pai que te vê no secreto te recompensará. O outro princípio que nós aprendemos aqui é que existe recompensa. Que recompensa é essa? O que ele quer dizer com essa recompensa? Quando nós falamos de um local secreto, nós falamos de um local onde muitas vezes existe um tesouro. Se você gosta, de assistir esses filmes épicos, de piratas, então sempre tem um mapa do tesouro, e ali naquele mapa eles tentam ir por vários locais, passando por vários desafios, para chegar ao local onde o tesouro está. E logicamente o tesouro não está à vista de todos, ele está em um local secreto. Por isso é necessário um mapa para chegar até aquele tesouro. E eu quero te dizer que espiritualmente é a mesma coisa. Nós precisamos de um mapa para chegar no secreto, para chegar no local do tesouro. E quando nós chegarmos a esse local do tesouro, nós vamos ali conseguir encontrar o que há de mais precioso. E eu te pergunto: qual será o tesouro de Deus para a sua vida? Qual será o tesouro que Deus tem para você? Porque o segredo que Deus vem revelar a cada um de nós é muito particular para cada um de nós. Qual o segredo que Deus tem para as nossas vidas? Eu quero te dizer que você pode ir num local e receber uma joia, mas uma joia é apenas uma parte do tesouro. E quando você vai até o secreto, você vai até o cofre, e ali você recebe todo o tesouro. Sabe o que é isso? Quando nós buscarmos a Deus, Deus vai confiar em nossas vidas a chave do tesouro. Nós vamos ser guardiões das respostas de Deus para as nossas vidas, para as vidas das pessoas à nossa volta. E isso porque a glória dele vai ser ministrada através de nós. Quando nós começamos a subir essa escada do tempo a sós com Deus e nós conseguimos crescer na nossa intimidade com Ele, Deus começa a revelar as nossas vidas, algo que Ele não revelou a pessoa alguma. Não porque nós seremos pessoas melhores do que as outras, não, mas porque quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, nós encontramos. Então o que eu te peço é que você possa desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Sabe por que eu estou falando eu te peço? É porque o Espírito Santo de Deus ministra isso em meu coração, para que nós não venhamos mais viver uma religiosidade, mas que nós sejamos pessoas que verdadeiramente têm uma intimidade com Deus. A nossa intimidade com Deus será verdadeira, ela trará fruto
quando nós vivermos o coração sincero no mais profundo de nossas vidas. Há um tempo atrás, um filme de grande audiência, intitulado Quarto de Guerra. Ele conta a história de uma mulher que passava por várias frustrações familiares, mas ali ela encontrava com uma senhora que tinha TSD, que tinha tempo a sós com Deus. E quando aquela mulher aprendeu com aquela senhora a importância de ir para o seu quarto, e o teu pai que te vê no secreto te recompensará, ela mudou a história da família dela. Sabe por quê? Porque ela foi lutar as batalhas da vida dela no secreto de Deus. Falar de quarto é falar de intimidade, é falar de relacionamento com Deus. Falar de secreto é falar de ir no local onde ninguém vai, onde é apenas nosso e de Deus. É o nosso momento de encontro, é o nosso momento de estarmos ali junto com Ele, sendo transformados por Ele. Quando nós falamos sobre esse quarto representa o lugar da nossa transformação. Representa o local da recompensa de Deus para as nossas vidas. Representa o local onde Deus quer marcar a nossa história, onde Deus quer mudar a nossa vida. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu coração de forma profunda, de forma maravilhosa, de forma grandiosa. Não se esqueça que nós precisamos ir para o quarto. Não se esqueça que nós precisamos ir para o secreto. Não se esqueça que ali nós vamos encontrar o nosso Deus e Ele vai nos recompensar, fazendo de nós a pessoa que Ele quer que sejamos. Que Deus te abençoe. Um abraço, em nome de Jesus.